de início a 3 meses. Em agosto do mesmo ano, ela evoluiu com icterícia clínica, uma dor epigástrica e um episódio de febre não aferida. Ela negava vômitos, colúria, acolhia fecal, prurido e também negava demais queixas. Em relação aos antecedentes, ela tinha um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico com acometimento cutâneo, articular e hematológico, que foi diagnosticado em 2009. Ela usava, por conta do lúpus, uma hidroxicloroquina de 400 miligramas uma vez ao dia e usava também prednisona de 10 miligramas desde julho de 2021. Em relação aos hábitos de vida, ela negava tabagismo, negava etilismo, hemotransfusão prévia, negava o uso de drogas, viagens recentes, tatuagens, acupuntura, hemodiálise e também negava promiscuidade sexual. Em relação ao exame físico, as auscultas estavam normais, o abdômen estava flácido, indolor, o ruído hidroaéreo era presente, não tinha ascite, massas ou visceromegalias palpáveis. As extremidades não tinham edemas, não tinham sinais de trombose, e a paciente não tinha nenhum estigma de doença hepática crônica. No momento da consulta, ela estava normotensa e normocárdica, e em relação ao peso e à altura, ela tinha um IMC aí dentro da normalidade, com peso ideal. Então, para resumir... Espera um pouquinho, Carol. Faz o seu resuminho, a gente vai ver o que as pessoas acham com essa história. Beleza. Então, uma paciente jovem, né, de 23 anos, do sexo feminino, que tinha o diagnóstico de lúpus, o lúpus dela era um acometimento articular, cutâneo e também hematológico, que evoluiu com aumento de enzimas hepáticas e também de bilirrubinas em junho de 2022, e apresentou icterícia clínica, dor epigástrica e referiu um episódio de febre aí, que não foi aferida. Então, com esse conjunto aí, nesse quadro clínico, alguém gostaria de fazer algumas hipóteses e com quais exames a gente poderia iniciar a nossa investigação? Gostei, Carol. Tá bonito, né? Tá bonito. Gente, ficou ótimo. E o melhor foi a introdução dela, chamando as pessoas para participar. Ficou ótimo. Obrigada. Você quer, por falar nisso, você quer falar, Fernandinha? Eu acho que eu posso. Eu estou dirigindo, então pode ser que a qualquer momento caia a ligação, mas eu acho que dá. Então, é uma paciente jovem lúpica, né, com alteração de enzima. Não, tinha alteração de enzima, não, era icterícia e dor abdominal, né? Enzima. Eu não tô conseguindo ver o slide. A enzima era transaminase? Ela não Sabemos. Ah, tá, não tem qual, né? Deixa, a gente pede para alguém, Fernandinha, que você não está conseguindo ver. Eu não estou enxergando. Mas eu ia falar que icterícia e dor abdominal a gente não pode esquecer nunca de litíase. Era isso que eu ia falar, antes de olhar o slide. Doutora Lúcia, quer escolher alguém para discutir? Deixa eu ver quem é que está. Eu não consigo abrir a listinha aqui. Vamos perguntar para a Ana Laura, assim ela se apresenta para todo mundo. Nossa nova residente de hepatologia. Cadê a Ana Laura? Estou aqui. Dá para me ouvir? Dá. Não dá para te ver. Não estava preparada para visualizar. Então tá bom, pode falar só, tudo bem. Pronto. Boa noite. Que para quem não me conhece, eu sou a nova residente da Hepato. Bom, diante desse caso, uma paciente jovem, mulher, né, com um quadro de 3 meses de evolução, né, foi isso. Pelo que a doutora Fernanda falou, já é uma causa bem comum, né, para a gente descartar a litíase, mas a gente também precisaria descartar as principais causas infecciosas, né, de aumento de transaminases, que no caso seriam as hepatites virais. Pelo perfil epidemiológico, eu também pensaria, talvez, num quadro autoimune, até porque ela tem já um histórico de doença autoimune, né, então eu pensaria também mais por essa linha. Acho que... Tá certo, né? E alguém quer acrescentar alguma hipótese para essa hipótese da Ana Laura? É um assunto que o doutor Gama gosta, né, doutor Gama? Sim.
Se você pedir a opinião dele agora, ele vai fazer um spoiler e estragar todo o caso. Eu vou deixar para depois. Isso, Ela faz uso de hidroxicloroquina, né? E prednisona. E prednisona. Talvez pensar também em medicamentoso, né? Eu não sei ao certo o tipo de lesão que poderia fazer com a hidroxicloroquina, mas uma hipótese. A paciente tem febre também? Ela referiu um episódio, mas não foi aferida, Fê. Ah, tá. Porque a gente tem que pensar em causa de colangite, né? Porque se ela tá fazendo icterícia, febre, dor abdominal, eu não sei o tempo disso, mas possíveis causas de colangite, mas não sei. Só para saber mesmo se tinha febre. Uhum. Olha, eu vi aqui na minha listinha aqui uma mamãe nova, que eu só vi o bebê dela na internet, no Instagram, e ela é bem-vinda. Eliane, você está on? Eliane? Acho que ela está só, não sei se ela não está ouvindo. Quem mais que pode acrescentar, se quiser alguma coisa? Oi, Doutora doutor. Larissa. Eu tô com... Oi, Eliane. Tudo bom? Tudo bom, e vocês? Em primeiro lugar, parabéns. Muito obrigada. Eu estou com o mesmo problema da Fernanda, estou dirigindo aqui, indo para casa. Quando eu chegar, eu aviso, aí a gente conversa mais. Tá. Tem 3 Larissas. A nossa R4 de Castro é uma delas? Eu acho que não, doutor, sou eu. Só eu que estou aqui. Oi, Carla, quer falar? Então, eu acho que complementando o que as meninas já falaram, né? É um quadro de uma paciente já lúpica, que ela tem uma doença autoimune, então a chance dela ter doenças autoimunes é muito alta também, então a gente sempre tem que pensar num quadro de hepatite autoimune, de CBP, a parte de uso de medicações, né? Como a Ana Laura falou, também é algo relevante, apesar, ela usa, eu não peguei o início do caso, ela usa, eu não sei se ela já usou azatioprina ou algo nesse sentido, Carolzinha, o que é? Ela usa hidroxicloroquina e prednisona. Ah, tá, só hidroxicloroquina e prednisona. Hidroxicloroquina também não me vem, não lembro muito de alguma DILI muito relacionada à hidroxicloroquina, né, e a prednisona também não. E aí eu acho que nesse estágio inicial é importante, né, como as meninas falaram, a gente fazer logo sempre o rastreio infeccioso, né, para descartar alguma causa viral, mas ampliar aí essa parte autoimune, infante, musculiza, antimitocôndria, todo esse painel, e toda paciente que tem um quadro de dor epigástrica com icterícia, a primeira hipótese, né, de todas sempre tem que ser um quadro de obstrução de vias biliares mesmo. Então, eu acho que um ultrassom é mandatório nesse início para nortear nosso diagnóstico. Nossa, R4 é patologista, muito bom. Então, só um comentário, Carla, em relação ao que você comentou. Eu acho que os diagnósticos aí que vocês fizeram tão excelentes, né? Isso mesmo, primeira providência, ver se não tem obstrução, poderia até ser uma obstrução acompanhada de colangite, por causa da febre que ela teve. E essa investigação das causas de enzimas alteradas que vocês comentaram. Em relação ao que você falou sobre DILI, de fato, a cloroquina tem muito pouco relato de DILI por cloroquina. Eu lembro até que uma vez eu fui na banca de uma menina da USP que fez, a Débora, né, que fez a tese dela com cloroquina em hepatite autoimune. E era justamente eles dão a cloroquina para prevenir a reativação, a recidiva de hepatite autoimune. E surgiu até uma discussão se a cloroquina não poderia, nesse caso, induzir aumento de enzimas e confundir com a recidiva da hepatite autoimune. E parece que, de fato, é uma droga muito pouco importante no sentido de fazer toxicidade medicamentosa, né? Agora, a prednisona, eu acho que a gente deve, assim, descartar de cara, porque a prednisona,
usada há muito tempo, ela pode até induzir infiltração gordurosa, então poderia ser um motivo para tentar enzimas, né? Se tiver um vírus C subjacente, usar prednisona pode ter uma reativação do vírus D. Então, não é uma droga tão inocente assim, eventualmente ela pode até estar relacionada com aumento de enzimas, né? Mas, de resto, eu acho que vocês colocaram aí todas as hipóteses. E mais raro, né, doutor Edu? E se fosse mais agudo, a gente podia pensar em ativação macrofágica, né? Mas não, o caso que você apresentou foi muito legal. Doutor Alisson, eu vou pedir para o doutor Gama responder se existe a possibilidade de uma paciente com lúpus também ter hepatite autoimune. Sim, doutor. Doutora Lúcia já chamou a atenção aí de um aspecto que é importantíssimo, né? Quando você tem uma paciente com lúpus, tem uma paciente e alteração estática, é fundamental pensar primeiro em consequências do tratamento do lúpus, né? Ou de presença de infecções, como, por exemplo, as virais. Então, quando a gente olha, a gente não sabe quais são as alterações das enzimas, mas tem que pensar, será que isso é uma hepatite viral? Será que é fígado gorduroso? Será que é a toxicidade de drogas? Né? Porque a possibilidade de hepatite autoimune ela é mais remota. Né? A última revisão que a gente fez a respeito de associação de lúpus com hepatite autoimune eram 30 e poucos casos na literatura. Né? Então, é uma possibilidade mais remota, mas é uma possibilidade a ser lembrada quando você exclui os demais biológicos. Né? E a outra possibilidade em hepatite associada a lúpus é pensar no pode. Né? Será que uma hepatite pode? A gente acha que lúpus ele é benigno, né? Ele responde muito bem a corticoide e hidroxicloroquina. Você veja que ela não usou nenhum imunossupressor fora a prednisona. E, portanto, eu acho que a possibilidade de autoimune ela deve ser incluída sim, mas o auxílio inicial sempre deve ser as causas mais comuns. Gama, você está com 3 coisas ligadas? Eu? Está dando eco, muito eco. Você está com computador e celular? Porque você não, está com o computador. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que tem 2 janelas do doutor aberta. Agora fechou. Então, a gente, doutora Carla, se pudesse pedir um exame, qual a senhora pediria? Laboratorial ou de imagem? Põe som. Está sem som, Carla. Diante de uma paciente com dor abdominal, icterícia, mesmo tendo essa hipótese, né, de ser por atividade do lúpus ou ser algo relacionado, eu ficaria com ultrassom. Vamos lá, Carol. Vamos em frente. Então, pessoal, nessa primeira consulta, ela trouxe alguns exames prévios que foram solicitados pela Reumato, né? Então, são exames externos de junho daquele ano, né? Do ano passado. Então, realmente evidenciava um aumento de transaminases, né? Ela tinha uma ST de 489 para o normal de 34, tinha uma LT também alterada, 774 para o normal de 49, não tínhamos disponível gama-GT, fosfatase também estava aumentada de 257 para um valor de referência de 116, bilirrubina estava aumentada também, 2,54 com direta 1,3, função renal normal, tinha uma anemia normo-normo, um leuco de 3.500 e uma plaqueta de 114.000. Alguém quer fazer algum comentário? Ela tem uma lesão hepatocelular, né? Ela provavelmente também tem elevação de enzimas colestáticas,
também, provavelmente a gente não tem gama GT, mas tem essa fosfatase que está alta, provavelmente a gama GT dela também deve estar alta, tem uma lesão hepática, e ela parece estar em atividade do lúpus, né? Ela também tem anemia, tem plaquetopenia, leucócito está 3.500, mas está atendendo também, né, a leucopenia. Então, assim, pensar em atividade do lúpus com acometimento hepático, eu acho que é uma hipótese a ser lembrada mesmo, nesse sentido. É isso mesmo, chefa? Você acha que porque quem te remeteu a uma possibilidade de atividade lúpica foi o hemograma, né, Carla? Isso. Não poderia a gente estar diante também de uma paciente já com uma hepatopatia mais avançada e com hiperesplenismo? Isso, exato. Isso eu estou assim, direcionando o caso para paciente que tem lúpus, né? Mas eu acho que essa abordagem inicial que a gente comentou de rastreio de sorologias, de avaliar o ultrassom, de ver o perfil autoimune para ver se tem algum outro comprometimento, faça-nos pensar em alguma outra causa de lesão hepática, até mesmo essa questão do fígado, né? De ver se é um fígado com um aspecto crônico, se tem uma hipertensão portal que justifique essa plaquetopenia. Só com esses exames, assim, a gente vê que está acontecendo alguma coisa, mas exatamente o que é difícil falar. Ô Gama, você que é o nosso... Agora ele desligou os dois, será? Professora. O Gama. Professora. Oi, diga. Só, pelo fato da gente avaliar as transaminases 10 vezes, praticamente a LT 10 vezes a mais do valor da normalidade, eu não teria que pensar em algo mais agudo? Sim, a gente com certeza está diante de uma agressão aguda, que a gente não sabe se é uma doença crônica agudizada ou se é realmente uma hepatite aguda, né? Mas é um quadro de agudização. Transaminase muito alta, como você comentou, mais de 10 vezes, né? O paciente está ictérica, as custas direta, então ela realmente tem um quadro agudo. Agora, a gente não sabe o que tem por baixo disso, porque o fato dela estar tendendo a uma leucopenia plaquetopênica pode indicar, eventualmente, que ela já fosse crônica, né? Eu estava chamando o Gama, porque ele é o nosso hepatorreumato, se ele consideraria a hipótese de ser atividade lúpica numa paciente que está assintomática, né? Ela não tem um quadro articular, ela não tem um quadro renal, ela só apareceu com essas enzimas alteradas. Então, eu ia perguntar para ele essa questão aí do diagnóstico diferencial nesse momento com uma atividade lúpica. Mas ele que tinha 2 acessos, agora ele não tem nenhum. Vamos esperar que ele volte. Ele está tentando entrar. Está com problema na conexão. E mais que você gostaria de pedir? Você tinha pedido um ultrassom, né, Carla? Como primeiro exame para quem estava com dor, né? Então, o paciente que ainda me chama a atenção, né? Tem um quadro de icterícia, tem a dor epigástrica, ela tem essa elevação, né? Que pode ser aguda, né? De transaminases. Um quadro de obstrução de vias biliares também justificaria, né? Então, eu assim, pensar exatamente, assim, a gente vê que tem algo acontecendo, agora definir o que está por trás disso, eu acho que a gente precisa de um substrato um pouquinho maior para a gente definir exatamente o que está acontecendo. Carol, você consegue pular o que você tem aí com o ultrassom? Consigo. É o próximo. Então tá bom. Então não preciso pular.
Então, pessoal, esse ultrassom de abdômen ela fez mais ou menos nessa época, aí, em julho do ano passado, que evidenciava um fígado com textura difusamente heterogênea, com forma, dimensões e contornos normais. Tinha também uma esplenomegalia, infelizmente não tenho quantificado quanto, eu tenho só as informações que estavam no prontuário, e tinha ausência de líquido livre na cavidade abdominal. E aí, Carla? Não parece ser uma obstrução de vias biliares, né? Então, acho que essa hipótese fica um pouco mais secundária, né? Eu não pensaria em algo obstrutivo nesse momento. Aí, eu acho que é importante a gente lançar a mão, né, da investigação das hepatites virais, desse painel de autoanticorpos, e acabar avaliando melhor os exames para avaliação de atividade do lúpus, né? Apesar a função renal dela tá boa, né? Ali, sim, clinicamente, ela também estava boa, né? Eu não peguei o início do caso, ela estava bem. Sim, ela só referia uma icterícia, né? Ela ficou realmente, teve uma icterícia clínica, uma dor epigástrica e uma febre, um episódio que não foi aferido. A única queixa dela. Aí a gente teria que pedir também o C3, C4, né, esses exames de autoimunidade para avaliação de atividade lúpica. Esse fígado heterogêneo pode ser, assim, não parece ser um fígado de aspecto crônico, ela também não tinha, né, estigmas de doença hepática crônica, né, Carol? Não tinha. Ok. Tem essa esplenomegalia. Então, a reativação de uma hepatite autoimune, um fígado previamente cirrótico, como a doutora Lúcia imaginou, fica mais difícil, fica mais... Aquela pancitopenia fica mais provável de ser tudo do lúpus. Sim. Ela não parece ter uma doença hepática avançada, né? Não tem estigmas, não tem um aspecto ultrassonográfico disso. E ela tem outros motivos para justificarem essas alterações laboratoriais dela. Não pensaria numa paciente cirrótica nesse momento. Só se ela tivesse aquela hipertensão portal não cirrótica, né? Esplenomegalia. Aí seria hipertensão portal, né? Teria que ver se ela tem outros achados para hipertensão portal, no caso, varizes esofágicas, circulação colateral, né? E aí, então, seria importante fazer uma endoscopia também. O caminho está esse, doutora Lúcia? Não, eu acho que sim, né? Aqui a gente não conseguiu definir que ela tem uma hepatopatia avançada, é um ultrassom meio inocente, né? O fígado com forma, dimensão e contorno normal, só tem a famosa ecotextura difusamente heterogênea, que 90% dos ultrassons nossos têm. Então, não dá para fazer um diagnóstico de hepatopatia avançada aqui. Agora, ela tem uma esplenomegalia, né? Ela tem uma plaquetopenia, então ela merece uma investigação mais aprofundada, tanto da hepatopatia quanto da atividade lúpica, um ultrassom com Doppler, uma elastografia, que o doutor Eduardo não gosta. Tá bom. Nós vamos em frente. Lúcia, alguém quer perguntar alguma coisa? eu queria fazer um comentário, posso? Boa noite. Peraí que eu tô sem... Peraí, aí. Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu que digo, que alegria ver vocês. Posso fazer um comentário? Claro. Eu ainda estou como a Carla, sabe? Eu ainda não consigo definir se ela tem uma hepatopatia crônica, se poderia ser uma agudização do lúpus, porque, assim, ela não tem lesão renal, mas a lesão renal depende muito do marcador autoimune que ela tenha, né? Depende muito do autoanticorpo que ela tem. Então, que acaba marcando a nefrite lúpica. A gente não sabe o padrão de marcador autoimune que ela tem. E ultrassom, eu sou super defensora do ultrassom à beira do leito, né?
onde a gente pode ter muito mais informação do que o que está descrito. Então, uma borda fina, a superfície irregular, né? Então, assim, tamanho dos segmentos, eu acho que são dados que poderiam nos ajudar. O tamanho da veia-porta, né? O diâmetro da veia-porta. Então, tem alguns outros dados que não descrevem no ultrassom e que não ajudaram. Eu acho que esse ultrassom só serviu para falar que não tem colelitíase, que eu acho que era uma coisa importante da gente afastar mesmo, né? Mas a atividade lúpica, eu acho que ainda não dá para afastar, né? Não pela lesão renal, porque eu acho que depende do marcador de autoimunidade que ela tenha do lúpus, e concordo que a gente precisaria aqui de sorologias virais, porque a Lúcia levantou muito bem a questão da prednisona, possivelmente ela está usando já há algum tempo, e ativação de B, sei lá, de repente, né, ela fez uma ativação de B, ou até uma infecção, uma primo-infecção mesmo, né, a gente não está isento, se bem que quando você vai entrar com a imunossupressão, é recomendado que você faça todo o screening, que você faça a imunização, a atualização do cartão vacinal, mas não sei se isso foi possível. A minha experiência também com cloroquina, tenho bastante aqui, e tivemos uma experiência grande nessa Covid, eu não vi lesão hepática pela cloroquina, eu vi com outras coisas, mas com a cloroquina particularmente eu não vi. Então, eu ainda estou na dúvida, eu pediria sorologias. A elastografia, vocês já vão falar, Lúcia? Posso dar um spoiler? Pode sim. A elastografia dessa paciente perde um pouco o valor, né? Porque ela tem muita inflamação. Isso falseia o valor da elastografia. É possível que venha um valor muito alto e ainda assim nós vamos ter que ter a crítica do valor das enzimas. A gente sabe que a atividade de doença pode aumentar a elastometria e não ser necessariamente lesão crônica. Então, não sei se vai ajudar aqui, particularmente, a gente pode fazer, lógico, é isento de risco e tal, mas eu acho que não vai ajudar aqui, não. A gente vai continuar, a menos que venha um valor muito baixo, e aí você tem um valor preditivo negativo alto, e principalmente nesse cenário. Mas eu duvido, eu acho que essa elastometria vai vir alta, a medida vai vir meio alta. E esperaria sorologias, andaria mais um pouquinho. Muito bom, Aninha. A doutora Patrícia também está na reunião, ela quer falar? Oi, Du, tô aqui. Também não vou aparecer, não estou em condições de aparecer aqui. Mas, eu concordo com tudo que foi colocado, né? Acho muito bem lembrado que a Ana colocou, né, da elastografia, ela possivelmente superestimar, por causa a gente espera realmente com essas enzimas muito alteradas, né? Eu acho que esse fígado é um fígado que me deixou confusa, porque essa textura difusamente heterogênea me remete a uma hepatopatia crônica, né? Mas com forma, dimensões em contornos normais, não, mas esplenomegalia sim, pode ser atividade lúpica, mas pode também ser uma hipertensão portal, né? Então, eu acho que esse ultrassom aqui, para mim, ele ficou bem confuso. Eu não descartaria a possibilidade dela ter alguma coisa nesse fígado crônico e ter a CLF, né? Uma hepatopatia crônica agudizada, né? Não dá para descartar nenhuma forma de infecção, de doença hepática aguda, incluindo infecções virais, né? E acho que é isso. Então, eu basicamente concordo com tudo que foi falado já. Não tenho muito a acrescentar. Gama voltou. Você quer perguntar para ele, doutora Lúcia? Cheguei. Eu saí porque estava dando aquele barulho e eu vi que eu estava com 3 imagens aqui, desliguei tudo, e aí eu nisso ficou com dificuldade de me aceitar. Mas tudo bem. Ô, Gama, agora... a pergunta que está no ar para você. Sim. Põe os exames ali bioquímicos, Carol, esse aí. A paciente se apresentou assim, né, com essas enzimas bem altas, com 3.500 leucócitos, 114 mil plaquetas. E um fígado que não chamou atenção
para uma cronicidade relevante. Sim. O comentário da Carla foi que possivelmente essa paciente estivesse com atividade lúpica, poderia ser um dos diagnósticos para explicar esse hemograma. Então, a pergunta para você, a hora que você saiu, era justamente como diferenciar uma atividade lúpica de somente uma hepatopatia aqui, ou aguda ou crônica agudizada, o que mais precisaria, com base nesses exames, se você fica seguro de dizer que não é atividade lúpica ou que é, enfim. Olhando aqui para essa leucopenia, né, para a plaquetopenia dessa paciente, e o ultrassom que não tinha evidências de uma doença hepática mais avançada, né, isto poderia, sim, corresponder a uma atividade do lúpus, não é, com essa manifestação hematológica que aqui está. E aí, se a gente olha para essa alteração, supondo que fosse uma atividade lúpica com essa expressão de doença hematológica, as aminotransferases, de acordo com como aqui se apresentam, a gente poderia, e com essa icterícia, a gente poderia pensar, será que isso é uma hepatite lúpica? Ela não tem atividade só de doença hematológica do lúpus, mas está também com hepatite lúpica? Ou isto não é hepatite lúpica e é, de fato, uma hepatite autoimune? A gente poderia ter algumas associações aqui que poderiam nos ajudar. Se ela tiver um anticorpo antiperribossomal, por exemplo, né? Se ela tiver complemento sérico e essa atividade do complemento tiver comprometida, ou seja, consumo de complemento. A gente teria dados laboratoriais aí que poderiam nos nortear um pouco mais, né? Já que a gente ainda não tem a biópsia hepática em mãos. Né? Um anticorpo desse painel de autoanticorpos no lúpus que poderiam contribuir para essa possibilidade de pensar em hepatite lúpica seria o antiperribossomal, que a gente sabe que é um anticorpo altamente específico para lúpus e que antigamente, né, gerenciava muito as doenças psiquiátricas do lúpus, mas hoje a gente sabe da importância dele no adoecimento hepático sob a forma de hepatite lúpica nessa população. Então, acho que o antiperribossomal poderia nos ajudar. Mas, por enquanto, aqui, a gente poderia, de fato, pertinente pensar, será que essa paciente está em remissão do lúpus? E isto é só uma doença hepática nova, autoimune, não lúpica? Parece que essa leucopenia, essa plaquetopenia, deixam dúvidas em relação a essa conclusão. E o fato dela ter esplenomegalia? O baço, né, como um órgão linfóide, ele faz parte desse acometimento do lúpus. Esse baço é de doença hepática ou esse baço é da atividade do lúpus? Como o ultrassom não nos dá, não é, uma orientação para fechar essa possibilidade de que essa esplenomegalia possa estar relacionada a uma doença hepática mais avançada, essa esplenomegalia poderia ser da atividade do lúpus. O lúpus, às vezes, ele faz linfonodomegalia generalizada, esplenomegalia, e o paciente chega ao atendimento como se tivesse uma doença linfoproliferativa. E na abordagem, né, o diagnóstico é lúpus eritematoso sistêmico. Então, esse comprometimento hematológico do lúpus, ele vai além do hemograma, além do quadro hemolítico, ele pode ser uma doença com linfonodomegalia generalizada, esplenomegalia, né, e trazer estados de confusão, inclusive, com essas doenças linfoproliferativas. Gama, senhor? A distribuição dos leucócitos na atividade lúpica é normal? A distribuição dos leucócitos é normal. O que a gente vê mais, não é a granulocitopenia, é a neutropenia. Né? É normal. A gente não observa no escalonamento para células muito jovens, não. A leucopenia é granulocitopênica. Podemos ir em frente? Vamos. Eu não sei se eu respondi a senhora, doutora Lúcia. Deixei claro. Não, respondeu sim. Sim. Tá, beleza. Vamos lá. Outra
Outros exames que ela trouxe também, pessoal, são as sorologias, né, que a Carla tinha pedido. Então, ela trouxe um HBsAg negativo, um anti-S também negativo, um anti-HCV também negativo. Trouxe um FAM positivo, 1 para 1280 no padrão nuclear pontilhado fino, e um autoanticorpo, que foi só o AMA, que foi dosado, que veio também negativo. E aí, esse padrão de FAM? A gente vê geralmente hepatite autoimune, né? É padrão de hepatite autoimune. O AMA não fala tão a favor de CBP, apesar das canaliculares aumentadas, eu ter pensado um pouquinho em CBP também. Mas pelo FAM, eu pensaria em hepatite autoimune. É isso aí, doutor Gama. Na verdade, por enquanto, o FAM, né, ele vem com esse padrão nuclear pontilhado fino e nós continuamos esperando mais coisas, porque esse FAM pode estar no lúpus eritematoso sistêmico. Ele é a expressão também do anti-RO, do anti-LA, e o anti-RO e o anti-LA, com frequência, fazem parte ali do painel de autoanticorpos do lúpus, né? Então, claro que diante dessas transaminases, 700 e pouco de ALT, 600 e pouco de AST, com um FAM nuclear pontilhado fino de 1 para 1280, o cheirinho da hepatite autoimune começa a ficar mais forte, né? Mas esse padrão de FAM também está lá no lúpus eritematoso sistêmico. Claro que quando a gente olha para os padrões de FAM em lúpus, a gente espera principalmente encontrar um padrão nuclear homogêneo, um padrão nuclear pontilhado grosso, mas esse padrão de nuclear pontilhado fino, ele está presente ali no painel do lúpus, porque ele é uma expressão do anti-RO e do anti-LA, que muito frequentemente também se encontram ali naqueles pacientes, principalmente quando o lúpus tem doença dermatológica, não é? As manifestações cutâneas do lúpus, né, trazem muito à tona esse padrão anti-RO e anti-LA positivo. Mas aí a gente vai ganhando um pouquinho aí de... Talvez a gente abra já uma pasta rosa esperando botar prontuário ali dentro, né? Quem sabe? Né? E em relação ao AMA, que a Ana Clara, né, falou... Ana Laura falou... lembrar, né, Ana Laura, a gente, claro, 95% das vezes você espera isso aqui na CBP, mas e se ela for aquela CBP mais difícil, que está nos 5%, né? Contra a CBP, a gente tem a faixa etária, ela é muito jovem, tem 23 anos de idade, né? Mas ela tem enzimas canaliculares ali de mais de 2 vezes o limite superior do normal, né? Então, a gente precisaria expandir um pouco esse padrão de autoanticorpos aqui na CBP. Só perguntar uma coisa, gente, o anti-HV IgM foi pedido, só para a gente descartar a possibilidade dessa moça, sei lá, tá com hepatite aguda, né, em cima do lúpus, e com relação à hepatite C, talvez fosse interessante ter um HCV-RNA, pensando numa doença hepática aguda pelo vírus da hepatite C, para descartar a possibilidade dessas duas infecciosas aqui. Chegou a ser feito? Doutora, a gente solicitou na segunda consulta dela o restante das sorologias, mas o HCV-RNA a gente não solicitou, não. Tá. Solicitamos o restante mesmo. Tá. O que você tinha nessa data era isso, então, né? Isso. Entendi, tá bom. Professor Gama, mas se fosse uma CBP com outro autoanticorpo, justificaria o aumento das transaminases também nesses valores? O áudio, doutor. Aí a gente estaria pensando na possibilidade de mais diagnósticos, né? CBP pura não faz aquelas transaminases daquele monte, né? Geralmente são valores inferiores a 5 vezes o limite superior do normal, né? Nunca mais do que isso, na maioria das vezes. Mas daquela expressão ali de 700 e pouco, certamente não. Tá bom. Doutora Lúcia, vamos em frente ou você quer comentar mais alguma coisinha? Não, vamos em frente. Vamos lá.
Então, vocês já fizeram todas as hipóteses diagnósticas, né? Seguindo em frente. Alguns exames que ela já tinha trazido, né, nessa consulta do ambulatório de reumato, ajudaram a gente a chegar a alguma conclusão, pelo menos nesse primeiro momento, né? Então, como a Carla tinha comentado, ela trouxe nível de complementemia, né? Tanto o C3 quanto o C4 estavam dentro da normalidade. Tem também o anti-DNA nativo não reagente, e veio também com esse combis direto positivo e um combis indireto negativo. Então, ela não parecia estar em atividade lúpica, né? Mais um elemento aí para a gente achar que a doença dela era primariamente hepática, né? Não parecia ser relacionada à atividade do lúpus. Exatamente. Esse cumbis faz pensar em alguma coisa? Então, o cumbis direto positivo, mesmo na ausência de anemia hemolítica, é parte hoje, integrante dos critérios laboratoriais de diagnóstico de lúpus, né? Então, o cumbis direto positivo, mesmo na ausência de hemólise autoimune, é critério laboratorial entre aqueles 17 critérios, né, para você fechar pelo menos 4, está lá embaixo, cumbis direto positivo. E não necessariamente eu tenho que ter anemia hemolítica autoimune naquele momento. E a partir do momento que eu tenho o diagnóstico de lúpus, ele vai ser direto, independente da atividade de doença ou não. Sim, sim, sim. Você pode manter esses... assim como o FAM vai ficar positivo, né, por longos e longo tempo, porque ele não avalia a atividade de doença, né? Veja que o DNA nativo é um marcador que, além da alta especificidade para lúpus, ele marca atividade, ele marca virulência, ele marca progressão de doença, né? Então, ele é um marcador com o qual os reumatologistas, assim como o complemento, acompanham a história natural do lúpus, né? Diagnóstico feito, tratamento estabelecido, né? Ninguém vai pedir FAM, né, periodicamente, porque o FAM é só um teste de screening para aquele diagnóstico, né? Como se faz também, por exemplo, aqui nas hepatites autoimunes, na CBP. Mas monitorar a resposta terapêutica, né, aí sim, o complemento sérico, o hemograma completo, né, o dsDNA, né? Um dsDNA nativo, que antes era positivo e agora negativou, complemento sérico, normalizou, isso é lúpus bom com resposta efetiva ao tratamento, né? Perfeito. Você quer aproveitar o Gama com a expertise dele? Nosso hepato reumato, né, doutora Maria Lúcia? Nosso hepato reumato. Reumato frustrado. Nós somos a segunda opção, muito triste isso. Vamos lá, Carolzinha. Vamos lá. Fechado, meu. Eu digo, a minha paixão hoje por esse órgão modesto, tão trabalhador como o fígado, é irreversível, né? É o primeiro amor. É o primeiro amor. Então tá bom. Então, pessoal, nessa ocasião, então, a impressão, né, da consulta foi que a paciente não tinha evidência de atividade do lúpus, né, ela estava em remissão clínica e também possuía tanto anti-DNA nativo e negativo como a complementemia dentro da normalidade, então a gente ficou muito mais tendencioso a pensar na hipótese de hepatite autoimune e não mais de hepatite lúpica. Então, nessa primeira consulta, a gente solicitou uma nova bioquímica hepática com exames que tinham faltado lá no outro exame. Repetimos e complementamos com alguns outros autoanticorpos. A gente prescreveu também IBP para queixa de epigastralgia, encaminhamos a paciente para vacinação contra hepatite B e pedimos um retorno em 15 dias com os exames todos feitos. Faltou alguma coisa, Carla? Que a gente tinha conversado sobre a questão de ter uma hipertensão portal não cirrótica, né, por aquela esplenomegalia, apesar de não ser uma hipótese tão forte. Mas endoscopia, ela não tem nesse momento, nem angiotomo, nada assim, né? Não. Eu acho que valeria a pena pedir pensando nisso. Fazer um Doppler? O Doppler também. Doppler, né? Uhum. O Doppler e uma endoscopia, acho que, já que a gente está tratando com uma dispepsia, ela tem plaquetomia, ter certeza que ela não tem uma calciopatia portal, hipertensão portal, né? Uhum. Varizes. E aí, Carla?
Posso seguir? Opa, é que tinha cortado. Então, ela retornou 15 dias depois, né, em outubro, com os seguintes exames. O ST permaneceu alterado de 414, uma LT de 539, uma gama-GT também bastante elevada, de 390, uma fosfatase também elevada, de 295, permaneceu com uma bilirrubina aumentada, de 1,4, com direta ali de 0,7, um INR dentro do normal. O FAN, agora, que também veio, repetiu-se, né, esse padrão de 1 para 1280 nuclear pontilhado fino, mas também positivou esse padrão nuclear tipo pontos isolados. O AMA permaneceu negativo, veio com uma positividade do antimúsculo liso, o anti-LKM1 negativo, e uma EGG bastante elevada ali de 2.360 para um normal de 1.600. Não tinha IgM nesse momento? Não tinha. A gente solicitou, mas acho que, não sei, porque não realizou. Quem quer comentar ou a gente deixa para Carla? Deixa para Carla. Já está aí no embalo. Se alguém quiser também. Então, ela mantém, né, um padrão de lesão hepática misto, tanto de lesão hepatocelular quanto elevação de enzimas colestáticas. A função hepática dela ela não tem albumina, né, mas parece estar relativamente preservada, tem uma bile de 1,4, um RNI de 1,1. E esse painel de autoanticorpos, assim, eu não sei se esse padrão de FAN, tipo pontos isolados, se levanta suspeita de alguma doença autoimune específica, a não ser de hepatite autoimune mesmo, e tem esse antimúsculo liso presente, né, com elevação de IgG. Então, eu ficaria mesmo nessa hipótese de hepatite autoimune. Seria uma hepatite autoimune com apresentação aguda e com componente colestático, ou você poderia pensar numa síndrome de sobreposição? A hepatite autoimune pode cursar, né? Tanto de maneira indolente, como de forma aguda, só com elevação de transaminases, quanto uma elevação mista. Eu acho que pode ter, sim, uma sobreposição, né? Mas eu não sei se a gente lançaria a mão de biópsia hepática nesse momento, ou se a gente entraria com tratamento de imunossupressão e avaliaria a resposta para depois pensar numa biópsia. Eu acho que talvez, assim, não sei mesmo, talvez entraria mesmo com a imunossupressão e, de acordo com a resposta, avaliaria uma biópsia hepática. Doutora Maria Lúcia, esses pontos isolados te incomodam? Com as enzimas canaliculares altas? Eles me emocionam mais do que incomodam, né? Porque eu acho que aqui a gente conseguiu fazer claramente um diagnóstico de hepatite autoimune. Não temos muita dúvida, né? Essas enzimas hepatocelulares bem aumentadas, esse padrão de FAN nuclear pontilhado fino, em título alto, e para nos ajudar ainda mais, um músculo liso de UFA 400 e uma IgG elevada. Então, ela leu totalmente o livro da hepatite autoimune. Só que, paralelo a isso, como você comentou, ela tem canaliculares aumentadas também. Isso poderia ser uma hepatite autoimune colestática, a gente está cansado de ver casos assim, né, no ambulatório, e a hora que trata, as canaliculares normalizam, mas aqui tem um elemento adicional, que é justamente esse padrão de autoanticorpo, que é o padrão de FAN nuclear do tipo pontos isolados, né? Esses pontos isolados nos remete à presença do SP100. E esse é um dos padrões que recentemente foi incorporado como marca também da colangite biliar primária. Então, além do antimitocôndria, 2 outros padrões foram adicionados como marcadores de CBP. Um deles é o FAN do tipo pontos isolados, que corresponde ao SP100, e o outro é o envelope nuclear, que corresponde a GP210. Então, o fato de ter colestase associada a FAN pontos isolados
acho que nos remete, sim, a uma possibilidade aqui de uma síndrome de sobreposição. A quantidade de pontos isolados, a gente já discutiu algumas vezes. E aí, Gama, quer falar do novo... Esse vai e volta, né? Porque... Passou a não ter valor, agora tem valor de novo. Na verdade, antigamente a gente falava menos de 10 ou é mais de 10 pontos, né? E a gente achou que depois, no meio do caminho, isso se perdeu, mas doutor Luiz Eduardo, inclusive na última sessão que ele participou, ele falou do valor e da importância de se quantificar os pontos, né? Se tem mais de 10 pontos ou menos de 10 pontos, né? Para que você possa, né, linkar essa associação com o SP100, né? E além do SP100 tem o anti-P95, que eles dão pouco valor. Eu não sei porquê, mas quando você olha o consenso de todos os anos, todas as publicações do consenso de FAM, e a gente já está no 6º, né? Quando eles colocam os pontos isolados, eles colocam lá SP100 e o anti-P95, e ambos vinculados à CBP. Mas a gente nunca, né, valoriza o anti-P95. Talvez porque o SP100 já esteja ali, né, e faz parte já hoje do painel de anticorpos para CBP. Mas o que não era mais valorizado, hoje passou a ser valorizado de novo, né? Patrícia, quer comentar? Você que trabalha num lugar que a gente dispõe de mais autoanticorpos. O raciocínio é esse mesmo? Sim, eu acho que o raciocínio é esse. É uma pena que aqui nesse padrão que foi, eles não tenham justamente falado essa questão da quantificação dos pontos isolados, em primeiro lugar, né, que foi uma coisa que o Gama estava comentando, daquela reunião que a gente teve com o Luiz Eduardo, que ele voltou a enfatizar a importância disso, né. A segunda questão, que seria bem bacana da gente saber, era esse antimúsculo liso, que está realmente num título alto, né? Como é que é o padrão desse músculo liso, se é aquele padrão VGT, que nos remete mais à presença do antiactina. Essa informação a gente não tem. É só para florear, na verdade, né? Acho que são pontos a mais para a gente comentar, né? Agora, eu tenho uma questão aqui, que se eu não estou enganada, Gama, você me corrija, no lúpus a gente também tem o IgG aumentado, não é? Sim. Na atividade do lúpus, todas as doenças reumatológicas autoimunes, elas, no curso da história natural, elas se marcam de hipergama policlonal, sim. Isso é uma marca comum à atividade da doença, né? E aí, nesse caso, a questão toda é que talvez parece que ela não está em atividade do lúpus, e aí essa IgG mais elevada, ela nos remeteria, então, uma atividade da doença hepática. Exato. Né? E eu concordo que esse padrão agora, do ponto de vista de enzimas, ele está realmente parecendo mais um padrão misto, né? Na primeira determinação de enzimas hepáticas, tinha um aumento de fosfatase alcalina, sim, mas predominava muito as enzimas hepatocelulares, e estava aparecendo mais um quadro compatível até com uma hepatite aguda mesmo. E a fosfatase alcalina às vezes sobe um pouquinho também. Mas agora, nessa outra determinação, que eu não sei quanto tempo depois da primeira, já não, né? Quer dizer, a gente já tem algum grau de redução, embora tenha uma alteração importante das enzimas hepatocelulares, mas as colestáticas já chamam um pouco mais atenção e parece um padrão liso. Então, acho que é mandatório mesmo pensar que se possa ter um quadro de sobreposição. E eu só queria, só para apimentar um pouquinho, né, mas assim, eu não acho que seja isso, né, lembrar que eventualmente a gente pode ter anticorpo antimúsculo liso, embora não nessa titulação, né, mas quando a gente tem muita agressão hepatocelular, às vezes a gente tem exposição de citoesqueleto, e isso eventualmente pode fazer com que apareçam autoanticorpos, o FAM, o antimúsculo liso também já foi descrito, mas como uma coisa temporária e relacionada a essa exposição de citoesqueleto. Mas 1 para 400 eu acho bastante, acho que não dá para a gente achar que é só isso, não.
Doutora, então, com esse padrão de FAM, elevação de IgG, alteração de enzimas canaliculares, a gente já poderia fechar o diagnóstico de CBP? Ou mesmo assim? Não. Não, porque eu não sei como é que é esse pontos isolados aqui. Na verdade, é o que o Gama falou, né? O FAM, ele é um teste de triagem, né? Então, se eu encontro um padrão do tipo pontos isolados, tal, o ideal seria a gente ter o SP100 dosado por ELISA, né? Esse padrão é sugestivo da presença do SP100, né? Mas eu não sei ainda como é que são esses pontos isolados, são poucos, se são muitos, se é uma coisa que me remete mais a isso ou não, entendeu? Tá, já tinha entendido. Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Eu acho que, independentemente disso, eu acho que mesmo que a gente tivesse muita certeza, né, que esse perfil é significativo, é SP100 mesmo, para a gente ter os tais dos 2 de 3 critérios de CBP, numa situação como essa, se você está com um diagnóstico de hepatite autoimune associado, fica difícil você dar peso para essa colestase, porque essa colestase poderia ser, eventualmente, só de uma hepatite autoimune agudizada colestática, né? Então, para ter certeza que não tem muito como fugir da biópsia, que a gente tanto ama. Que a gente tanto ama. Tem que fazer biópsia, não dá para ficar sem, acho também, não tem como. E assim, né, a gente vai continuar, porque o SP100, desculpa, eu não consigo fazer, por exemplo, não consigo fazer no convênio, não consigo fazer SUS, muito menos, então a gente continua com a dúvida, né, se tem uma sobreposição ou não. Então é exatamente isso que eu ia comentar, eu acho que a gente não vai escapar da biópsia, porque isso vai nortear o tratamento, então isso vai mudar a conduta, né, então eu acho que ela se impõe nesse momento. E só para... doutora Lúcia falou algo, quando a doutora Eduardo perguntou, isto te incomoda? E ela falou, não, isso me emociona. Porque, na verdade, você veja, imagina se nós estamos falando de uma mulher de 23 anos de idade, né, com lúpus eritematoso sistêmico, a sobreposição lúpus e hepatite autoimune já é incomum. Imagina se você tiver uma mulher jovem de 23 anos de idade com lúpus e sobreposição de hepatite autoimune e CBP. Então, é uma emoção grandiosa, né? Gama, só para consultar, não sei se você sabe, mas se a doutora Elze estivesse aqui, ela ia falar dos critérios do Chozelier, para dizer que isso pode ser uma sobreposição. Acho que a Carol vai mostrar, não vai, Carol? Vou mostrar o de Paris. Paris, do Chozelier. Deixa ela mostrar depois. Mas é interessante que o doutor Eduardo chamou a atenção, porque num caso deste, que há um estado de confusão, né, usar, né, o score, tanto o original quanto o simplificado, para você fazer pontuação e ver, tem mais de 17 pontos no pré-tratamento, né, tem mais de 21 pontos no pós-tratamento, enfim. Aqui eu acho que o score ele tem uma aplicabilidade muito gratificante, sim, porque a gente está diante de um impasse aqui, né? Será que é só hepatite autoimune? Será que tem sobreposição? Ou é só uma hepatite autoimune colestática? Aí a aplicação do score seria muito importante. E esse outro score de sobreposição mesmo, né? Que são os critérios de Chozelier, os critérios de Paris. Sim, mas sim, depois sim. A Carol acho que vai mostrar se ela colocou isso. Doutor, e faria a biópsia logo ou existiria essa possibilidade de a gente tentar tratar como hepatite autoimune, avaliar a resposta e assim indicar a biópsia? Biópsia, né? Ela não tem nenhuma contraindicação formal à biópsia, né? Então ela entra na orientação da biópsia para definir diagnóstico e tratar de forma adequada. Se você tivesse algum impedimento a biopsiar, aí sim, né? Tá. Okay. A Ana Cláudia disse que a gente ia ter um fator de confusão se viesse uma elastografia com um capa alto. Se viesse um capa baixo, Gama, você não sente falta de um Doppler, nem de uma endoscopia antes de biopsiar, ou você já biopsiaria assim mesmo? Não, eu complementaria, faria a imagem, sim, para ter
essa sequência da avaliação da paciente, mas acho que uma elastografia aqui, nesse momento, vai ser realmente um estado de confusão, né? Porque ela tem muita transaminase, né? Eu acho que vai ter um capa alto, né? Porque ele tem 539 de ALT, né? Acho que esse não seria o momento ideal de uma elastografia, não sei. A Ana pode reforçar isso melhor. Exatamente, Gama. Eu acho que a elastografia aqui pouco vai ajudar, a menos que ela venha completamente negativa, e o que eu acredito que não virá com essa elevação de enzima, porque a gente sabe que é um fator de confusão, né? Então, e por outro lado, ela tem um RNI que está bom, né? Está dentro do aceitável, plaqueta de mais de 100 mil, não tem uma plaquetopenia, mas está ainda acima de 100 mil. Eu acho que dá para fazer a biópsia sem maiores problemas. Concordo com você que a elastografia aqui pouco vai ajudar, a menos que ela viesse negativa. Tem outro fator de confusão também, a colestase, né? Acho que a colestase também pode aumentar o grau de rigidez, né? Sim. Vamos em frente, Carolzinha. Vamos em frente. A Luz quer falar? Eu estava concordando com a Carol que a colestase também interfere. Pode continuar. Vamos que vamos. Então, nessa ocasião, a gente optou por aumentar a dose da prednisona, né? Lembrando que ela já estava tomando 10 miligramas por conta do lúpus. A gente aumentou para 40 miligramas e planejamos iniciar a asa no retorno caso houvesse melhora das enzimas hepatocelulares. E a gente solicitou também, com urgência, a realização do exame de maior acurácia, né, para determinação etiológica da hepatopatia, que a gente até já comentou, já demos spoiler, já era, não tem mais mistério nenhum que seria a biópsia. E aí, comentaram em relação a essas hipóteses diagnósticas, que o Dr. Caio trouxe para a gente essas lâminas para a gente conseguir enxergar e, enfim, ver o que realmente tinha nessa lâmina da biópsia dessa paciente. Doutor, você quer compartilhar? Eu queria fazer só uma perguntinha. Alguém faria o que a Carla propôs? Tratar primeiro e depois biopsiar? Eu jamais perderia a oportunidade de biopsiar essa paciente. Eu também. Mesmo que fosse uma autoimune pura, correto é a gente biopsiar antes de começar a tratar e não fazer. O ideal é comprovar isso, né? Se tem biópsia reposição ou não, né? Só um minutinho aqui que travou. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa de sobreposição. Acho que aparece, né? Tá aparecendo? Sim. Então, em relação à biópsia, a gente tem uma biópsia por agulha. Em relação à amostragem, eu tenho 10 espaços porta. Aqui é a reticulina, né? Então, a impregnação pela prata, para a gente ver se tem mesmo fibrose. O que me chama a atenção é que a gente olha essas áreas aqui do espaço porta, ela dá a impressão mesmo de estar bem expandida, né? Tanto aqui quanto aqui. Só que quando a gente olha mais de perto, a gente vê que tem umas áreas mesmo que eu tenho uma deposição de fibrose, que eu consigo ver nesse aspecto mais acastanhado, e eu vejo áreas muito desse aspecto de colabamento da reticulina. Então, tem muita área de necrose, né? Então, fala muito a favor mesmo. O paciente, ele tem uma doença de base, uma fibrose bem inicial, né, tem só uma expansão portal, só que associado a essa deposição, né, essa fibrose, tem muita atividade da doença. Então, até mesmo, talvez, a elastografia aí não seria tão bom igual vocês mesmos já falaram, né. Mas eu tenho uma expansão de fibrose mesmo do espaço porta. Pouca, mas eu tenho. O que chama atenção? Em todos os espaços porta amostrado, eu vejo infiltrado inflamatório, né? Tenho até áreas que formam mesmo agregados, né? Uma inflamação bem importante. E quando eu olho, né, para a gente identificar qual tipo de célula que tem nesse infiltrado, eu vejo um predomínio de plasmócitos, né? Então, aqui essa imagem e a aproximação dessa área. Então, eu vejo vários plasmócitos. Então, são essas células que eu tenho um núcleo mais rechaçado para a periferia, praticamente faço um chapéuzinho no citoplasma. Então, eu vejo várias células assim. Então,
Então, mostrando que eu tenho um infiltrado rico em plasmócitos. E esse infiltrado, ele não está só restrito no espaço porta, né? Então, praticamente em todos, a gente vê que esse infiltrado, ele vem e ele agride, ele se estende à interface. Então, mostrando que tem muita atividade da doença, né? Esse caso, até como, né, a gente está no serviço escola, eu até pedi um CD-138, né, uma imuno, para a gente retratar a quantidade de plasmócitos que a gente tem, né? Então, CD-138 é o marcador que eu tenho, que ele tende a marcar plasmócitos. Então, onde eu tenho plasmócito, eu vou ter essa coloração acastanhada, só que no fígado, além do plasmócito, ele também marca o próprio epitélio, né, biliar, ele também marca, e os próprios hepatócitos também são marcados. Porém, né, a gente vê essas células mais isoladas aqui é um ducto biliar, e a gente vê ao redor do ducto biliar várias células isoladas marcadas, né? Então, a gente vê uma densidade de plasmócitos bem exuberante, né? Então, a gente vê um aglomerado, eu até coloquei em imuno para a gente ver que, além da densidade importante, né, numerosos plasmócitos, a gente vê que esses plasmócitos, eles adentram para dentro do parênquima, ou seja, eles começam a agredir a interface. Então, a gente vê vários plasmócitos, eles abraçando, eles envolvendo os hepatócitos aqui da interface. Então, tem muita atividade de interface aqui. Só que não parece... Você podia fazer sempre essa imuno aí, ficou linda. A gente sempre fica na dúvida, tem pouco plasmócito, pouco mais ou menos. Olha que lindo isso. Então, aqui, ó, cheio de plasmócitos, a gente vê os hepatócitos marcados, marca a membrana, né? E a gente vê essa densidade, né? Parece até mais escuro, né? Um pouco um castanho até mais forte. Então, ele entrando para marcar, mostrando mesmo que tem atividade de interface. Só que a biópsia em si não é só isso, né? Quando a gente olha o componente biliar, também chama atenção, né? A gente vê, né, de primeiro momento, que a estrutura biliar, ela começa a ter alteração degenerativa. Então, olhando o padrão nuclear, eu vejo que tem esse pleomorfismo do núcleo, né? Tem áreas que o núcleo é mais arredondado, maior, áreas de um pouco mais de vacuolização, áreas que eu perco um pouco o padrão do núcleo. Então, tem uma alteração envolvendo a estrutura biliar. E olhando outros espaços porta, eu vejo o quê? Eu vejo a estrutura biliar, ela totalmente envolvida e totalmente agredida por um infiltrado inflamatório crônico, né? Então, eu tenho uma colangite linfocítica aqui destrutiva, né? Além disso, eu consigo identificar que tem áreas que têm proliferação ductular, né, num padrão mais marginal, né, de doença biliar, né, mais marginal, e eu também vejo que tem retenção de sais biliares. Então, eu consigo identificar que tem áreas de colatestase, né? Então, sal biliar retido nessa região de transição, né, na região da interface. Já que eu tinha feito imuno para CD138, eu também fiz imuno para marcador epitelial, né? Eu fiz um CK7. Então, aqui só para ilustrar. Então, CK7 é uma citoqueratina, ou 7 ou 19. São citoqueratinas que a gente normalmente usa, que elas tendem a marcar o epitélio biliar. Então, eu vejo o epitélio biliar aqui, ó, redondinho, mais central, bem marcado. E quando eu olho a periferia, eu vejo várias estruturas menores marcadas, né? Mostrando que, de fato, eu tenho uma proliferação ductular de padrão marginal, tá? Então, eu tenho o ducto principal, interlobular marcado, e, em contrapartida, eu vejo os dúctulos periféricos, né, marginais, proliferados, marcados pelo, aqui no caso, o CK7. Olhando, então, o parênquima, a gente vê que tem vários, né, focos de infiltrado inflamatório, várias áreas de necrose lobular. Né, a gente tem também áreas com retenção de sais biliares no parênquima, e a gente vê até um esboço, né, dos hepatócitos querendo formar roseta, né? Então, a gente vê esse padrão mais rosetoide, tá? E em duas estruturas biliares, me incomodou observar que no epitélio biliar, eu via uma exudação, né, um envolvimento do próprio epitélio biliar por alguns neutrófilos. Então, eu levantei a possibilidade de não ter uma colangite aguda também associada. Tá?
Então, resumindo esses achados morfológicos, eu deixei como uma doença hepatobiliar, com uma intensa atividade de interface, associada a uma colangite aguda, né? Então, eu favoreci sobreposição de hepatite autoimune com a colangite biliar primária e estadiei como um possível estadio 2, já que eu consegui identificar essa proliferação ductular até mesmo importante. E é isso. Muito legal, Caio. Maravilha. Então, você sabe que lendo o laudo eu tinha ficado com essa dúvida, porque... Me perguntaram, Caio, você pediu CD138, CK7 para quê? Só para ilustrar por que a gente pediu. Não, ficou lindo. Mas a dúvida que eu tinha ficado é assim, porque o padrão da CBP seria uma colangite linfocítica, né, não supurativa. E aí tinha aquela descrição do ducto cercado ali por neutrófilos. Eu falei, então não é uma colangite linfocítica não supurativa, né? É uma colangite neutrofílica. Então, será que a gente está autorizado a fazer diagnóstico de CBP nesse caso? Mas aí você mostrou outras áreas onde isso está presente. Na verdade, foi um achado, né? Olhando, aí vi umas áreas que são os neutrófilos agredindo o epitélio biliar. Então, quando é assim, é muito pouco. Falei, não, melhor dar uma investigada para ver se não tem cálculo biliar ou quadro infeccioso aí associado. Mas o padrão mesmo de doença biliar ali a gente viu, né? Uma colangite linfocítica bem destrutiva. Não tem aquela lesão florida, né? Não tem o estágio da colangite granulomatosa. Mas eu tenho essa colangite, né, destrutiva. Ô, Caio, e sabe uma coisa que, na verdade, enquanto você descreveu, eu estava até feliz, assim, imaginando mesmo uma CBP, né? Mas o que me chamou a atenção é que eu iria ficar muito confusa, porque você escreveu assim, colangite aguda, né? E esse termo aguda é que me chamou a atenção. Por que você usou esse termo, aguda? Agudo, normalmente eu uso quando eu vejo essa agressão por neutrófilos do epitélio biliar. Tá. E nesse caso, você não tem que pensar que tem algum outro fator, por exemplo, um fator obstrutivo associado? Eu sempre peço, igual quando eu soltei o pedido, dá uma olhada para ver se não tem cálculo, se não tem um quadro infeccioso associado à doença. Há uma doença crônica já da árvore biliar, né? Eu coloquei associado a uma colangite aguda. Tá. Caio, assim, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Será que eu falo? O povo ficou confuso. Caio, quando você olha, por exemplo, em algumas biópsias de hepatite autoimune, que a gente vê assim, colangite linfocítica não destrutiva. Aí eu estava revendo que isso pode ser achado em até 9% das biópsias de hepatite autoimune. E que isso não corresponde à CBP. É porque é colangite linfocítica não destrutiva. Você vê, o epitélio biliar está íntegro. Perfeito. Na verdade, você só tem a permeação por infiltrado inflamatório ao redor. Inflamatório, tá, perfeito. Só que ele está íntegro, ele não tem nem alteração degenerativa. Perfeito. Só uma pergunta a mais. Mas aqui não tem dúvida, né? Porque a gente já viu, além de ter isso, até mesmo como tinha muito infiltrado, estava até difícil de ver se tinha ou não proliferação ductular. Aí fiz o CK7 para mostrar mesmo que na periferia já tinham ductos proliferados. Então, mostrando que já tem um grau mesmo de agressão envolvendo a parte biliar, né? Que aí já entra provavelmente estádio 2, né? Mas esses ductos proliferados, eles poderiam aparecer num quadro agudo, não poderiam? Mais um quadro obstrutivo, por exemplo. Poderia isso. Agudo obstrutivo. Poderiam, eu veria mais edema, eu veria mais plug biliar. Tá. E uma outra questão que eu queria te colocar é aquela entidade que o pessoal às vezes descreve, que é a hepatite autoimune colestática, né? Do ponto de vista anatomopatológico, como é que você descreveria isso? Normalmente, os quadros que eu vejo é eu ter a colestase parenquimatose, né?
Eu tenho um infiltrado portal típico de hepatite autoimune, mas associado eu vejo, né, ou plug biliar, alguma coisa envolvendo mais o parênquima. Aí Mas eu dou o não, padrão colestático associado. isso, mas não tem nada a ver, então, Não, com um com a quadro parte biliar. destrutivo de árvore biliar. Perfeito, obrigada. Doutor Caio, só aproveitando, existe uma outra maneira de descrever a lesão ductal florida, assim, quando eu leio uma biópsia que não foi feita por você, como que eu poderia ver essa lesão ductal florida? Qual seria um outro nome, uma outra maneira de descrever essa lesão? Colangite granulomatosa. A colangite granulomatosa, normalmente a gente vê no estadio mais precoce da CBP, né, o estadio 1, que a gente pode ou não observar a lesão florida. Então, eu vejo o ducto biliar, e ele, ao invés, nesse caso aqui, a gente vê um ducto, e ao redor dele eu vejo o infiltrado linfocitário, né, e o ducto alterado. No caso da lesão florida, eu vejo o ducto no centro, e eu vejo um granuloma ao redor, um granuloma epitelioide não caseoso. Tá? Então, esse é o típico da lesão florida, mas nem sempre a gente consegue identificar. Obrigada. E tem muita inflamação, né? Não sei se vocês viram. Tá bem. Da mesma ela usando, acho que foi em contexto usando já prednisona, acho que tá bem inflamado ainda. Com muito plasmócito ainda. É mais um caso para a sua coleção, Gama? Esse caso, eu acho que ele a gente tem 8 casos, né, bem documentados de lúpus com sobreposição com hepatite autoimune, né? E a gente nunca teve um caso de lúpus, hepatite autoimune e CBP. E olhando, assim, o que eu me fico entusiasmado, ou sei, alguma coisa que esteja aí, que é uma mulher jovem, né? Se você pegar assim, é uma mulher jovem de 23 anos de idade, o lúpus dela é um lúpus, a princípio, muito bom, mas a sobreposição hepatite autoimune e CBP já não são boas, né? Ou seja, ela tende a ter um prognóstico aí evolutivo pior se ela tivesse só hepatite autoimune ou só CBP, né? Mas é muito interessante ver este caso, né, e a descrição do Caio, do ponto de vista anatomopatológico, foi muito concreto, né? Assim, tem hepatite autoimune, tem marcadores ali para você colocar o diagnóstico de CBP. O que fica ali, aquele pontinho de interrogação, é por que aquela colangite ali com um infiltrado de neutrófilos, mas parece que é focalzinho ali, né? Um pontinho só, que talvez se o Caio não tivesse colocado, né, não traria nenhuma pulga atrás da orelha, né? Talvez se eu fosse patologista, eu dizia, não vou colocar esse negocinho aqui, não, vou deixar. Né? Aí depois aparece um cálculo e fala, mas era Exato. cálculo. O Caio, a biópsia quando é hepatite lúpica, né? A biópsia os achados anatopatológicos da hepatite lúpica, você esperaria predominantemente o quê? Então, já começa a própria característica do infiltrado, né? A gente não espera ter tanto plasmócito assim, né? Não é um infiltrado rico em plasmócito. E a doença lúpica não é tão ativa, né? Então, não vejo tanta atividade de interface, não vejo tanta destruição lobular. É uma coisa bem mais branda, né? Sim. Eu acho que acaba ficando até mais como até um diferencial, até de exclusão, né? A gente vê, às vezes, um infiltrado tão leve, que você fala assim, será? Né? Mas a gente não vê nenhum outro achado que pensa, né, que a gente consiga remeter a autoimune. Autoimune em plasmócitos, claro, muita atividade, muita agressão lobular. A lúpica não, a lúpica é bem, bem discreta. Isso. Vamos ver mais alguma pergunta para o Caio, gente? Ver um resuminho da... Só dizer que foi muito boa a sua apresentação. Gostamos dos seus pesquisas de histoquímica, que foi bem claro. Esse caso foi bom, porque a gente aproveitou e falou, vamos pedir imuno? E aí falei para os residentes até verem. Falei, nossa, que coincidiu que eu pedi imuno. Vai lá, Carol.
Então, gente, é uma oportunidade da gente ver um pouquinho, né, dessa síndrome de sobreposição de CBP com hepatite autoimune. Então, é uma síndrome que une, né, características clínicas e também, né, histológicas dessas duas patologias autoimunes. Vale lembrar que ela costuma ser menos respondedora ao tratamento com ursacol do que um paciente que tenha só CBP isoladamente. É uma síndrome que é mais comum em mulheres jovens, que geralmente se apresentam com uma bioquímica mais florida no momento do diagnóstico. Em relação ao diagnóstico, a gente tem esse critério de Paris, que a gente estava comentando antes, em que são necessários 2 dos 3 critérios, tanto de CBP quanto de hepatite autoimune, para a gente diagnosticar realmente a síndrome de sobreposição. Então, no CBP, a gente tem o critério laboratorial, né, que é a colestase, uma fosfatase acima de 2 vezes o limite superior, ou uma gama 5 vezes o limite superior. Anticorpo positivo, o AMA, e agora recentemente, eu não sei se nesse critério, mas também foi adicionado o SP100 e o GP210, e a histologia compatível com essa lesão ductal florida que o Dr. Caio estava comentando. Então, a lesão florida, você vê ela em estágio inicial. Nos outros estádios, você não espera encontrar ela mais. Você vai ver alteração biliar. Entendi. Com ductopenia também, doutor, ou pode não estar presente? Ductopenia, mas doença mais avançada, né? Espero mais no possível F3, F4, aí já começa a ter uma perda mesmo de estrutura biliar. Tá. E na hepatite autoimune, no critério laboratorial, a gente tem um aumento, né, de ALT 5 vezes o limite superior da normalidade, presença do antimúsculo liso ou um IgG aumentado acima de 2 vezes o limite superior. E na histologia, a gente tem aquela necrose em saca-bocado, pode ser periportal, periseptal, linfocítica, que tem que ser moderada ou até grave, né? Lembrando que essa presença de hepatite de interface, ela é mandatória para o diagnóstico da síndrome de sobreposição. Só completando, posso? Claro, por favor. Lembrar, né, CBP, ela faz também atividade de interface. Só que comparada à hepatite autoimune, ela tende a fazer menos. Né? Posso também ter um infiltrado com plasmócitos, mas a agressão de interface é muito menor, e eu não espero encontrar agressão lobular, né, no componente de CBP. Será que pelo fato das duas terem, né, essa hepatite de interface, você precisa ter moderada a grado justamente porque você tem a presença das duas? Na verdade, aqui eu já tenho agressão lobular, então isso já me sugere ter o componente da hepatite autoimune. Além de ter muita agressão, eu vejo o componente lobular. Uhum. Aqui a CBP, a gente vê pelo ducto, está totalmente alterado, né, bem agredido. Estou falando de situações em que a gente tem a CBP isolada e eu tenho atividade de interface. Então, às vezes me perguntam, mas tem atividade de interface, será que não é uma sobreposição? É só para lembrar que a própria CBP eu posso ter atividade de interface, porém bem menos. E sem, normalmente não é esperado ter agressão lobular. Beleza. Doutora Lúcia, pode comentar agora para a gente a relação do lúpus com o fígado? Então, acho que esse caso foi bem legal, né, porque teve 2 aspectos que a gente pôde discutir bem aqui. O primeiro, que a gente estava discutindo no começo, essa questão do lúpus e dessa agressão hepática que essa paciente teve, se era própria do lúpus, se era hepatite autoimune. Então, esse aspecto desse caso é super interessante. E aí, quando chega no laboratório e na biópsia, um aspecto mais interessante ainda, né, que é o fato de ter, além do lúpus, uma síndrome de sobreposição. Então, só umas palavras rapidinhas aqui do envolvimento do fígado no lúpus, né? O envolvimento do fígado nas doenças reumáticas, ele é comum em várias doenças reumáticas, porque tanto essas doenças reumáticas como as doenças hepáticas, muitas vezes pode ter uma sobreposição de características epidemiológicas, imunológicas, genéticas, e principalmente o uso de drogas, né, que podem acabar sendo hepatotóxicas. Então, o fígado muitas vezes está envolvido aí nas doenças reumáticas. Mas o comum da gente ver é apenas alterações enzimáticas, né, que não são muito significativas
e elas não estão acompanhadas de uma doença hepática avançada, progressiva, que pode levar à cirrose. Geralmente são quadros menos intensos que a gente acaba vendo. Pode passar outra. Essa tabelinha é só para mostrar, esse é um artigo, né, que o Gama gosta muito, que é das doenças, o envolvimento do fígado nas doenças reumáticas. Então, é uma tabela que talvez não dê muito para ler, mas vocês estão vendo aí do lado esquerdo uma série de doenças reumáticas, né? Entre elas o lúpus, a artrite reumatoide, a poliarterite nodosa, enfim, uma série de doenças aqui reumatológicas, e o que a gente pode encontrar de envolvimento no fígado associado a essas doenças, né? Então, vocês estão vendo ali na terceira linha, é o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico, o que ele poderá estar associado à doença hepática. E aí, nessas tabelas, eles colocam um monte de coisa, né? Principalmente, esse L é a elevação de enzimas hepáticas, que é o que a gente vai ver com mais frequência, mas pode encontrar associação com CBP, com hepatite autoimune, com colangite esclerosante, com doença gordurosa, com Budd-Chiari, por causa da vasculite. Então, uma série de condições hepáticas que podem estar associadas ao fígado, num paciente lúpico, mostrando alterações hepáticas. Mas lembrando sempre que o principal são só alterações das enzimas hepáticas. Pode passar. E o outro grande grupo de causa dessas alterações hepáticas são as medicações, né? Então, aqui também é uma tabela de um monte de drogas que são utilizadas para tratamento de doenças reumáticas, que podem causar elevação de enzimas hepáticas, esteatose, e outros aspectos, outras formas de DILI. Então, tem um monte de drogas aqui, de imunossupressores, de colchicina, alopurinol, mais para baixo aqui todos os imunobiológicos, e a gente não vê cloroquina nessa lista, né? Então, não é uma droga realmente potencialmente hepatotóxica de levar a DILI nessas pacientes. Mas sempre lembrar que essa é uma causa super importante de alteração hepática em paciente com doença reumática. Mary, eu acho que ele tem ali não como cloroquina, mas ele tem como hidroxicloroquina. Ah, tem. Ah, é verdade, tem mesmo. Que pode dar uma hepatite aguda, né? Mas isso a gente não vê descrição, nunca vimos. Tem esse negócio que a gente discutiu muito isso na tese lá do Cansado, porque ele acabou usando cloroquina, né, em paciente que já tinha lesão importante da hepatite autoimune, e aí foi feita essa revisão extensa para ver se era possível usar e não podia ser hepatotóxico, pelo menos não tem muita descrição, mas tem razão, aqui tem uma referência de uma agressão aguda, né? E, aliás, é uma das poucas aí que aparece com quadro agudo, né? O resto tudo é mais elevação, doença gordurosa, DILI, enfim. Pode passar. E aí, especificamente do lúpus, então, o envolvimento hepático no lúpus, ele ocorre, segundo essa revisão, em 19% a 60% dos casos. Então, aquela regrinha do Dr. Gama de falar que é de 20 a 30, aqui não funciona muito bem. Aqui a coisa vai um pouco além, pode chegar até 60% dos casos. Mas a alteração mais comum é a elevação das enzimas hepáticas, e numa casuística grande que fizeram dessas alterações hepáticas no lúpus, aliás, era uma ideia da gente, né, Gama, ir no ambulatório lá do Edgar e fazer uma avaliação sistemática dos pacientes com lúpus. O que esse levantamento encontrou é que o mais comum mesmo foi a agressão por drogas, que ocorreu em 1/3 dos casos, quase junto à hepatite associada ao lúpus.
que é o nome agora que se dá para isso, né? Não se tem falado mais em hepatite lupóide, para não causar confusão, tal. Então, é hepatite lupus associated hepatitis, hepatite associada ao lupus. Quase tão comum quanto a DILI, doença hepática gordurosa não alcoólica, principalmente por conta de corticoterapia, que esses pacientes recebem, e a hepatite autoimune clássica associada, vocês estão vendo como o Gama comentou no início, super pouco comum, né? 5% dos pacientes com lúpus que tinham alteração hepática tinham como diagnóstico hepatite autoimune. E menos comum ainda a CBP. E nessa descrição aí dessa casuística, não tem síndrome de sobreposição. Então, acho que é até um caso legal para relatar, enfim, né? É um caso bem diferente. E como é que isso, né? Então, na verdade, frente a um caso desses, né, de uma paciente com lúpus, e que apresenta alterações hepáticas, na prática clínica, o mais importante, o primeiro passo é isso, é diferenciar se é hepatite associada ao lúpus ou se é uma hepatite autoimune clássica. Isso é super importante fazer, porque se for uma hepatite associada ao lúpus, é uma doença quase que benigna. Ela não progride, ela não vai levar a hepatite crônica, não vai levar a cirrose, não vai ter grandes agudizações. Então, já por outro lado, a hepatite autoimune merece todo um outro tratamento e um outro acompanhamento. E muitas vezes é difícil, porque o quadro clínico é super semelhante, né? No começo nós ficamos lá tendo alguma dificuldade para diferenciar uma coisa da outra, porque ambas podem ter poliartralgia, aumento de IgG, positividade de autoanticorpos, né? O Gama falou que esse nuclear pontilhado fino poderia ser simplesmente do lúpus, não precisa ter uma hepatite autoimune associada. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico correto dessas duas condições. E aí ele mostra no artigo uma tabelinha de como é que você poderia fazer esse diagnóstico diferencial, que a gente já comentou aqui também, né? Se for uma hepatite associada ao lúpus, teria hipocomplementemia, teria C3 e C4 baixos, que essa paciente não tinha. Na hepatite autoimune, C3 e C4 são normais. Antimúsculo liso, se você tiver a chance de ter ele positivo, como no nosso caso, reforça muito que aquilo é uma hepatite autoimune. Lembrando, como a Patrícia falou, que precisa ser aquele músculo liso bonitinho, VGT, né? Mas se ele tiver positivo, é hepatite autoimune, não é hepatite associada ao lúpus, né? Ou se tiver LKM, por exemplo, né, ou citosol hepático, então também reforça que é autoimune. E aquilo que o Gama comentou no início, o anticorpo antiproteína P ribosomal. Esse anticorpo antiproteína P, ele está presente, positivo, e às vezes um título alto, no lúpus, principalmente no lúpus que tem envolvimento neurológico ou renal. E esses pacientes que têm esse envolvimento renal são as que mais fazem hepatite associada ao lúpus. Então, por isso que ele acaba sendo um marcador da hepatite associada ao lúpus, a presença do anti-P ribosomal. O pessoal da USP, há uns anos atrás, quis achar que isso era um marcador de hepatite autoimune, de mau prognóstico, mas isso acabou não se confirmando, né, na literatura. A gente fez um trabalho aqui, até separei os dados aqui, a gente pegou 60 lúpus e 137 hepatites autoimunes. E fizemos o antiproteína P ribosomal, o trabalho inicial da Clarice, né? E na hepatite autoimune, ele foi positivo em 3,5% dos casos. Só 4 casos foram positivos, e desses, só 2 que se confirmaram por um Western blot, que depois a gente fez para confirmação realmente. Então, menos ainda, né? 2 casos desses 137. E no lúpus, ele foi positivo em 18% dos casos.
Então, ele acaba realmente sendo um marcador da hepatite lupóide e não da hepatite autoimune. E a outra diferença é a histológica, né? Isso que o Caio estava comentando agora, né? Então, pode ter algum grau de hepatite, mas na hepatite autoimune você tem muito mais hepatite de interface e hepatite lobular, como ele comentou, né? E o prognóstico é diferente, né? Uma pode acabar com o rim, a outra pode acabar com o fígado. Então, nenhuma dos desfechos pode ser bom, mas são desfechos diferentes. Então, é isso aí. Muito bom. Excelente. Parabéns, chefia. Eu só não entendi uma coisa, que uma coisa você estava falando e eu... Sim. Às vezes, coisa de velho, né? Essa coisa do anti-P ripossomal, ele marca a atividade do lúpus? Ele está meio junto com o consumo de complemento, ele está meio junto com Quando a gente fala de painel de autoanticorpos no lúpus, e são vários, né? A gente tem alguns que são absolutamente de alta especificidade para o lúpus. O dsDNA é um deles, o anti-P ribossomal é outro, o antinucleossomo é um outro marcador que também tem alta especificidade para o lúpus. Então, esses marcadores a gente não espera encontrar em outras doenças, né? O anti-P ribossomal, dentro dessa especificidade, ele gerencia alguns adoecimentos em particulares, como, por exemplo, né, as manifestações psiquiátricas do lúpus, a doença renal com um padrão específico de glomerulopatia, né, e, atualmente, ele tem essa inclusão aí nos critérios de marcador para o dano hepático específico do lúpus, a hepatite associada ao lúpus, né? Então, a doutora Lúcia colocou no trabalho que ela fez com a Clarice, por exemplo, 18% das pacientes lúpicas tinham anti-P ribossomal. É mais ou menos isso aí, que cai ali entre aquilo que 10% a 30%. A doutora Lúcia achou 18%, né? Então, ele tem alta especificidade, mas tem uma baixa sensibilidade. Uma baixa sensibilidade. E tem alguns trabalhos mostrando que a presença dele na miocardiopatia chagásica, mas dizem que é um pseudo-anti-P ribossomal. Não é o anti-P ribossomal que a gente encontra da proteína ribossomal no lúpus, né? Então, ele tem relação, sim, com essas atividades específicas de doença no lúpus. A pergunta era só porque se essa porcentagem que a doutora Lúcia encontrou lá com a Clarice, se elas poderiam mudar se era um lúpus em atividade e um lúpus em remissão. Não, provavelmente essa paciente tinha lúpus em atividade, essas pacientes, né? E aí a gente tem um padrão de FAN, que é bom lembrar, que quando vem, ele sinaliza a presença do anti-P ribossomal, que é aquele padrão citoplasmático pontilhado fino denso, que a gente diz que o nuclear pontilhado fino denso carece de importância, né, na prática clínica, porque ele está na população sadia. Esse padrão citoplasmático pontilhado fino denso é um sinalizador do anti-P ribossomal, né? Então, é importante destacar aí esse aspecto também. Mas foi muito bom, excelente. Eu só queria lembrar um aspecto, que é o seguinte, que essa paciente, pelo que o Caio descreveu, tinha uma fibrose, não era uma fibrose tão significativa, mas ela tem achados de uma esplenomegalia, uma plaquetopenia, uma leucopenia. A gente não conseguiu associar isso à atividade do lúpus, em princípio, né? Então, acho que precisamos só avaliar um pouquinho melhor se ela tem ou não hipertensão portal, varigesão, porque eu não sei se isso já chegou a ser visto, mas eu apostaria que provavelmente ela tem uma doença hepática crônica que foi agudizada, né? Ela já tinha essa hepatite autoimune e ela teve uma agudização, né? E acho que ela já é uma paciente que deve estar F3, F4 aí, precisa dar uma olhadinha no estadiamento da doença dela.
E uma coisa que eu acho legal agora é a gente, olhando para a situação bem definida dos diagnósticos, é a gente complementar o SPC, o GP210 e o anticentrômero também, né, nessa paciente, porque fechar direitinho todo o painel de autoanticorpos da CBP, né, ver se ela tem algum marcador aí de mau prognóstico, como o GP210, e o anticentrômero, que poderia facilitar o curso de uma hipertensão portal não cirrótica, inclusive, né? Eu acho que... Manda para mim esse soro, Lúcia. Maravilha! Não, a gente coloca lá na conta. Maravilha. Manda sim, caso super bonito. Lindo. Doutora Lúcia, quer encerrar? Bom, gente, eu acho que só tenho aí a agradecer a presença de todos, parabenizar a Carolzinha pela apresentação, super bonita, e os comentários de todo mundo. A Carla já saiu, mas é uma gastrohepatologista, está preparada, e vamos continuar com as nossas reuniões agora sem interrupção, porque sem interrupção. Muito caso legal para discutir. Exatamente. Gente, muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Obrigada, doutor Gama, por me dar esse caso de presente. Carolina avisa que ela está com um curso de como fazer slides bonitos para apresentação, né? Ela está cobrando só 29 vezes 10, né? 10 parcelas de R$29, né, Carolina? Exato. Parabéns, muito obrigada. Carol, parabéns, Caio, parabéns, muito bom. professora Maria Lúcia, e obrigado, Eunice, né? Isso, obrigadão, Caio, ficou lindo. Foi lindo, Caio. Obrigada, doutor Caio. Parabéns, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.